8 horas 44 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, inclusive com exames toxicológicos para a carteira de habilitação. Laboratórios Plínio Bacelar também patrocinando Folha no Ar, primeira edição, que hoje conversa, né, com o advogado João Paulo Granja. O Arnaldo, volto com você. João, vou seguir ainda na pauta nacional que a gente começou no bloco anterior. Dois assuntos: CPI da Covid e o super pedido de impeachment do presidente. Como você tem visto aí, o presidente está meio que sangrando, meio que desidratando dentro desse contexto da CPI. Quando falo presidente, é o governo de maneira geral, né, com essa exposição. E no meio dessas investigações, no meio dessas apurações, chegou-se um super pedido de impeachment à Câmara dos Deputados. Você acha que há cenário para prosseguir um pedido de impeachment nesse país, mais um pedido de impeachment? Olha, cenário social eu acho que existe. Eu creio que o desgaste que o governo possui com a população autoriza, sim, um pedido de impeachment. Não sei se seria para nós, hoje, no meio de uma pandemia, o melhor acontecer. Acho que, uma análise econômica, nós estamos há pouco mais de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses do pleito. Então, o impeachment, há 1 ano e 3 meses do pleito, não sei se seria economicamente viável, interessante, se haveria alguma mudança significativa que poderia trazer para o país. Mas, fato é que existe esse pedido hoje de impeachment feito por muitos partidos assim do país, muitos juristas, e demonstra a insatisfação que existe hoje contra o governo. Existe hoje, de fato, um país polarizado, um Congresso dividido, que deveria ligar o alerta no Planalto, deveria Bolsonaro tentar, nesse 1 ano e 3 meses, mudar essa postura dele combativa, tentar, de alguma forma, melhorar a sua relação com a população, melhorar a sua comunicação para poder evitarmos que isso ocorra. Fato é que, hoje, ele comanda o Centrão. O Centrão, hoje, que é o maior grupo de deputados do Congresso, hoje, em tese, estão com ele. Hoje, embora o Centrão, você sabe que, de acordo com o vento, eles estão a favor ou estão contra, de acordo com aquilo que for melhor para eles financeiramente. O que os move é o interesse político. Então, o caminho que for para eles mais vantajoso, eles vão seguir. Hoje eles estão com o Bolsonaro, pode ser que amanhã não esteja e por aí vai. Mas, logicamente, o rito processual para se levar alguém a impeachment não é um rito rápido. Como vimos a questão da Dilma, vimos a questão do Collor, existe todo um iter a ser cumprido e não se resolve de uma hora para outra. Então, nesse contexto, há 1 ano e 3 meses das eleições, você fazer um impeachment que não vai levar menos do que 4 meses, eu acho pouco vantajoso, talvez, vai gerar mais instabilidade, mais prejuízos do que benefícios. Mas é questão dos interesses que serão movidos, que serão postos em jogo. Em relação à CPI para a Câmara sempre foi um instrumento político. Então, seriam 2 instrumentos para serem adotados. O impeachment, que é você tirar do mandato aquele prefeito que não está agradando, que não está cumprindo as normas como deveria, etc. E a CPI, que tem um cunho tão somente investigativo. A CPI é só um inquérito, é só investigação. A CPI é como se fosse um inquérito policial para poder apurar a prática ilícita, sendo que quem julga é o juiz. A CPI não pune ninguém, a CPI não tem poder de punir ninguém. Então, a CPI o que faz?
investiga e cria fato político. É isso. Então, a missão da CPI é ela criar fatos, dar projeção aos seus membros, tentar extrair vantagem política dessa prática, dessas práticas ilícitas, para então se verificar junto ao STF, após todo um trâmite processual, se há de ser punido aquele que eles entenderam como indiciado. Então, a CPI, por si só, é como se fosse um teatro, como se fosse uma encenação em que se busca extrair frutos políticos de questões jurídicas. Essa questão de mais um impeachment, João, o impeachment do presidente Dilma, claro que ele tem um crime para justificá-lo, né, que foram as pedaladas fiscais. Sendo, né, historicamente, pedalada fiscal uma prática recorrente na história mesmo sendo uma prática recorrente na história da República. Agora, se quiserem o impeachment do Bolsonaro, também precisam de um crime justificável. Sim. O problema, no meu ponto de vista, é que levantam-se crimes justificáveis e que nem sempre se levantariam com outras pessoas para tirar quem não está desempenhando bem o mandato. Com todas as reservas que eu faço ao presidente Bolsonaro, não é também uma forma de se abalar a democracia, não respeitar o direito das urnas e só tirar quem não está fazendo um bom mandato na próxima eleição? Sim. De fato, a lógica do impeachment, embora possua uma base jurídica, já que haveria de ser configurado um crime de responsabilidade, mas o julgamento ele é político. O julgamento é aquela análise do cômputo geral se a pessoa fez ou não um bom governo. A Dilma foi julgada por todos os deputados, eles, no voto mesmo, em que eles externavam, não havia enfrentamento sobre pedalada, não havia análise se ela fez ou não, se essa prática era recorrente ou não, se esses em tese empréstimos que se fazia aos bancos como forma de pedalada, se isso aí era lícito ou ilícito. A lógica dela, a lógica de todos os deputados, é porque ela fez um governo ruim, foi aquela época das fraudes, aquela época de uma condução ruim de diálogo com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Então, ela foi julgada pela crise que o país se encontrava naquele momento. Ela foi julgada pelos deputados pelo cenário político ruim. E isso é que, com certeza, o Bolsonaro será julgado. Eu não sei, quer dizer, embora eu tenha visto lá esse super pedido de impeachment, disseram todos os juristas que assinaram haver mais de 50 crimes praticados pelo Bolsonaro. E eu não duvido que, logicamente, teoricamente, se vá capitular em 10, 20, 30, 50 práticas ilícitas, 50 crimes de responsabilidade. Porém, o julgamento, reitero, ele é político. Ele é feito pelo contexto, pelo cômputo da obra. Sim. Vamos aqui algumas perguntas do grupo rapidinho, João Paulo. A primeira da Silvana Venâncio é se há chances do presidente conseguir mudar o sistema eleitoral para voto impresso. Já falamos sobre isso. Não há essa possibilidade, pelo menos não parece ter essa possibilidade, nem mesmo na questão de recurso e demanda de material, né? Em tese é possível, mas me parece faltar interesse jurídico e interesse político. Quer dizer, acho que o Congresso não vai dar guarida a ele e o STF, se for instado a se manifestar, talvez, inclusive, declare constitucional. Agora tem o voto. Tem a pergunta do Alexandre Buchaú. O voto distrital misto, tem a discussão aí de mais uma reforma, o voto distrital misto traria vantagem sobre o atual sistema?
haveria maior segurança jurídica, menor judicialização no processo eleitoral? Isso tem várias formas de apuração e de distribuição do poder político já foram idealizadas. Nós temos aí inúmeros modelos e sempre esbarramos nessa distribuição de poderes, né? Aí, de fato, confesso a você, eu teria que parar para fazer uma análise, saber as vantagens de cada um dos sistemas e para então opinar naquele que melhor se encaixa no nosso país. Aí, de fato, teria que... Não tenho ainda opinião formada. Na última pergunta aqui do grupo, do José Armando Barreto, minha admiração e respeito pelo Dr. João Paulo Granja. Já sabemos que estão marcadas para 12 de setembro as eleições extemporâneas ou suplementares em 3 municípios fluminenses: Santa Maria Madalena, Silva Jardim e Itatiaia. Teríamos alguma situação jurídica eleitoral sobre algum município de nossa região que possa trazer preocupação nesse sentido? Não que eu saiba. Nós tínhamos problemas lá em Carapebus, já foi pacificado, o TSE validou a eleição da Cristiane. Nós temos aqui, quer dizer, o que nós temos hoje de problema, talvez, seriam com essas questões de campos, por exemplo, com essas, em tese, fraudes no quórum feminino de partidos políticos. Talvez isso possa, sim, alterar o cenário, o grupo de vereadores que hoje compõe a Câmara. Mas não levar uma nova eleição, nesse caso. Mas não nova eleição. Acho que nós, talvez, a única forma que teria de haver mudança nos players dessas eleições seria, se por acaso viesse a ser provida a AIGE, interposta contra o PSL, alegando ter havido fraude na composição do quórum feminino para poder participar. Agora, Nogueira, tem alguma pergunta? A gente vem aqui para a questão local. Bom, vamos para a questão local. Acho interessante. Então, vamos falar sobre o assunto que a gente já discutiu no nosso... Não, nós não chegamos a discutir no nosso último bate-papo, não. Acho que ele surgiu depois do nosso último bate-papo, que é a questão da possível reavaliação das contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho. Qual é o seu entendimento jurídico? Você já falou sobre isso no jornal, mas queria que você explanasse aqui, e até decorrer de um tempo, desde que esse assunto voltou a ser discutido, qual é o seu entendimento jurídico desse ato da Câmara de anular a decisão da legislatura anterior e reanalisar? Até é bom a gente destacar, as contas não estão aprovadas, elas seriam novamente analisadas pela Câmara. Então, o fato é que, juridicamente falando, os tribunais superiores, eles admitem que isso ocorra em a Câmara reconhecendo os vícios no trâmite processual. Então, existe em direito administrativo o princípio da autotutela. Quer dizer, o gestor público, pode a Câmara rever os atos que ele entenda por ilegais. Então, isso aí encontra base legal e é possível de ser feito. Quer dizer, pode sim a Câmara de Vereadores, entendendo que um ato anterior, não importa se já realizado, ele tinha algum vício material, um vício processual que maculava a sua legalidade. Então, nesse caso, já tem vasta jurisprudência do TSE, do STF, admitindo essa revisão do entendimento. Então, beleza. O detalhe é saber se houve esse vício procedimental ou não. Eu lembro bem, na época, quem era o procurador-geral era o Robinho. E o vício alegado pela ex-prefeita é que ela não teria sido instada a se manifestar, não teria sido a ela oportunizado a defesa nesse processo legislativo, e sabendo que essa defesa ela é essencial para a validade do ato. Então, a alegação dela é que não foi a ela oportunizada o tempo suficiente para poder ela se manifestar. Na época, o Robson disse textualmente que ele
deu ciência a ela, que ela tinha ciência sim, porém, nos autos, essa informação não consta. Então, essa que é toda a divergência, toda a celeuma envolvendo. Nos autos não tem a informação de que teria sido a ela assegurado o direito de defesa. Fato é que existe hoje uma recomendação do Ministério Público para que a Câmara não volte atrás, entendendo a doutora Patrícia, que foi sim dada a ela o direito de defesa e que não seria possível, em assim sendo, rever os atos realizados. Acho que ainda teremos muito chão pela frente e não sei se o quórum necessário para poder reverter o parecer do TCE será atingido. Então, talvez esse debate seja secundário, já que talvez o quórum não venha a ser logrado, ser atingido. Para deixar claro, João Paulo, para os nossos ouvintes, cabe ao presidente a prerrogativa de pautar essa questão, não é isso? Então, tipo assim, enquanto ele não... como hoje a Câmara tem na presidência um aliado da ex-prefeita Rosinha, que é aliado também do prefeito Vladimir, em tese, não dizendo que vai fazer, mas o Fábio pode segurar, pode engavetar esse projeto até que o grupo consiga a maioria para aprová-lo, né? Sim. A não ser que exista alguma medida jurídica, que isso também é possível, obrigando ele a pautar. Uma das estratégias aqui, já pensando juridicamente falando, poderia, por exemplo, o grupo de oposição entrar com mandado de segurança, determinando que o presidente bote em votação essa matéria para ser vista em plenário, já que, em tese, o trâmite já estaria apto a se permitir. É uma estratégia que, em tese, pode surtir efeito. Mas seria interferência do judiciário no legislativo nesse sentido, não? Eu já trabalhei em Câmara e, assim, já vi isso acontecer inúmeras vezes. Mas, obviamente... Mas aí não partiria muitas vezes pelo interessado, no caso, o prefeito da época? O da época, então, os vereadores atuais do mandato, né, que se encontram hoje no mandato. Então, não sei se não seria uma boa estratégia, por exemplo, do grupo de oposição entrar com as coisas para poder obrigar o presidente a botar em votação, já que se encontra em tese apto a ser votado. E não sei se isso aí também ganharia a simpatia de algum juiz, porque se pode ser votado, por que escolher o momento? Mas que de fato, eu acho que da Câmara hoje eles teriam quanto? Quanto seria a situação, quanto seria a posição? Você tem essa... Não dá para a gente cravar, porque tem muita movimentação agora nesse recesso. Mas, em tese, até a última apuração que a gente fez, eles conseguiriam 14 a 15 votos. Não dá. Não é suficiente. Eles aí, em tese, precisariam 17. Exato. É isso? Então... Nogueira, já estamos chegando aí ao nosso horário estourando. Verdade, mas deixar com você a última Não, pergunta. deixa. Então, mas aí para entender O microfone está fechado pra gente. Perdão. Peraí que complicou aqui. O aplicativozinho que é aqui novo, né? Entre a cadeira e o computador, deu problema agora, João Paulo, me perdoe. Travou. E que são 2 microfones, vocês me perdoem. Hoje é sexta-feira, tem o daqui e o da rádio estava aberto. Mas o de lá eu fechei para ouvir um áudio aqui no WhatsApp, também relacionado ao programa, mas o assunto passou. O que é interessante nesse caso aí é entender o seguinte, e aí João Paulo pode falar muito bem pra gente, talvez eu fico imaginando que se a gente voltar, e aí João Paulo vai entender o que o pai dele passou em muitas eleições. Mudando o assunto rapidinho aqui, se a gente tiver que fazer uma cobertura aqui jornalística e televisiva da apuração das eleições no voto impresso, já pensou, João Paulo? Claro. E Nossa, aí botar lá na TV
um sofá-cama, a gente se acomodar para fazer enfermar, não estarem para descanso. Vocês tinham que passar por isso um dia, vocês, quem defende esse negócio de voto impresso, tinha que estar lá. Olha, o João Paulo, então o que eu gostaria de entender, assim, sobre esse caso e aí eu aproveito esse gancho que eu brinquei da votação impressa aí na cobertura, porque o senhor também colabora com a gente aqui de forma ímpar, extraordinária, nas coberturas campeãs de Ibope que a gente faz aqui nas eleições, no Grupo Folha da Manhã. E evidentemente que tem uma análise jurídica, uma análise política, e que o senhor conhece bem. O fato é, o desgaste para o governo atual, Vladimir, que vem a ser o filho da Rosinha, valeu a pena pelo saldo que ela poderá ter nessa reavaliação da conta, nessa revotação das contas, e também o saldo para ela, uma vez que ela não tem só esse impedimento jurídico para ser candidata numa próxima eleição. Você acha que vale a pena todo essa conta, esse saldo aí entre positivo e negativo? Eu acho que aí, politicamente falando, duvido, não vejo qualquer vantagem para ela. Não vejo, sinceramente, como isso poderia ajudá-la. Mas acho mais a defesa do filho sobre sua mãe. Então, me parece mais o filho tentando limpar o nome da mãe, vamos assim pensar. Acho mais uma atitude emocional do que com aspiração política. Vai para o pessoal, né? Eu acho que essa é a lógica. Perfeito. E não tenha dúvida sobre a questão do nome dela em relação a Rio de Janeiro. Próximas eleições aí. Ela tem, talvez, muito mais do que o marido, né? O garotinho, que sem dúvida nenhuma aí a gente não questiona isso, é a capacidade política dele. Sim. Né? Sem dúvida. Se não o maior, mas um dos maiores articulistas da política local, a gente tem certeza, acho que da nacional também, né? E ela ainda tem uma simpatia e uma rejeição muito menor do que o marido no Rio de Janeiro, na capital, e que ventilar, se for ventilada aí essa... O próprio Vladimir falou aqui que não tem interesse, o pai não tem interesse mais, e está disputando cargos aí, assim, desta natureza, que é o executivo do Estado. Mas, João Paulo, que honra, que satisfação poder recebê-lo aqui no programa. Acho que comigo tem mais aí, né, um sem número de ouvintes, o próprio Arnaldo também, enfim, poder dividir esse espaço que passa tão rápido quando o senhor vem. Muito, muito, muito obrigado. Todos nós ficamos e estamos consternados aí com a precoce passagem do seu irmão por essa, né, perniciosa doença aí que é a Covid-19, e sempre em nossas orações pedindo a Deus para dar força, paz e né, muita luz aí para a família do senhor. Irmão, muito obrigado, fico imensamente honrado. No futebol, só voltando um pouquinho, a gente tem aqueles times que tem 11 jogadores, mas tem um que sempre entra. Então tem time de 12, time de 13, que tem um que sempre entra. Então o time aqui me considera um time de 3. Eu estou sempre com vocês aí, sempre que precisa. Arnaldo me liga, João, vamos lá amanhã, conto contigo. E aí, honra para mim ser lembrado e poder ajudar e participar desse bate-papo tão gostoso que é essas duas horinhas pela manhã. Fico honrado mais uma vez com esse convite. Cláudio, Arnaldo, contem sempre comigo. Vocês sabem que basta intimar que eu estarei presente. E claro, fico muito grato pelo carinho, pela morte do meu irmão. De fato, uma morte prematura que nos deixou muito tristes, muito
assim, chocados por conta da idade dele, mas de fato sabemos que nessa vida estamos aqui de passagem, que uma hora também chegará a nossa hora. Sabemos que uns antes, outros depois, mas uma hora também não mais aqui estaremos. E aí nos resta aqui guardar o carinho, guardar essa amizade, guardar todas essas boas recordações, isso que nós temos aqui uns com os outros. Tá certo, amigo. Grande abraço mais uma vez. Arnaldo Neto, muito obrigado. Valeu, Nogueira. Obrigado aí pela semana. João Paulo, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Acho que a gente teria muito assunto ainda, mais um programa só falando aqui de questões locais, com certeza, sem falar no cenário nacional super conturbado. E desejar a todos vocês e a todos os ouvintes um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Bom descanso, Arnaldo. Pode deixar. É que ele vai fazer o jornal ainda hoje, doutor, e aí quando eu falo bom descanso, ele fica revoltado. Olha, e eu digo a você, eu tô com uma matéria que eu tô fazendo uma pesquisa. Por favor. Mas não vou revelar a pauta. Ah, não? Não vou revelar a pauta, não. Vai sair quando? Sai amanhã. Amanhã? Pesquisa. Por isso que eu estou falando que eu estou mergulhado nos anos 80, nos anos 90. Mas a pesquisa extensa, e tomara que eu consiga entregar um material mínimo de apreciação aí dos leitores, porque em gráfico também, estamos fazendo um trabalho gráfico diferenciado, e vamos ver se a gente consegue entregar um bom material aí com um fato histórico da nossa região. Eu sei mais ou menos o que pode ser, mas não vou falar de jeito nenhum. Amanhã, bem cedo, o jornal nas bancas e nas casas dos escritórios. Parabéns pela entrevista e sucesso ao advogado na sua espinhosa profissão. Essa aí é, entre aspas, e naturalmente com relação à família, João Paulo, essa granja rende com certeza bons ovos. Esse foi o Rogério Bacchini, tá aí comentando e fechando o programa. Obrigado, João Paulo, um grande abraço. Ficamos por aqui, são 9h11 na Folha FM. O Folha no Ar volta segunda-feira. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.